Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar funções na linguagem de programação C. Começando então pela definição. Funções são as estruturas que permitem ao usuário da linguagem, ou seja, o programador, separar seus programas em blocos, em outras palavras, subprogramas. Para fazermos programas grandes e complexos, devemos construí-los bloco a bloco, ou seja, construí-los função a função. Uma função na linguagem C tem a seguinte forma geral. Então temos inicialmente o tipo de retorno, seguido do nome da função, seguido entre parênteses da declaração de parâmetros e depois temos entre as chaves o corpo da função. Vamos detalhar cada um desses tópicos a seguir. Vamos começar pela definição do tipo de retorno. O tipo de retorno é o tipo do valor que a função vai retornar. O default é o tipo int, ou seja, o tipo de retorno assumido por omissão. O que eu quero dizer com isso? Se em uma função não explicitarmos qual o tipo de retorno, este vai ser assumido como sendo int. A declaração de parâmetros é uma lista com a seguinte forma geral. Tipo, espaço, nome 1, vírgula, tipo, espaço, nome 2, vírgula, e assim sucessivamente até o tipo do enésimo parâmetro e o nome do mesmo. Cabe destacar que o tipo deve ser especificado para cada uma das N variáveis de entrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aqui um exemplo. Então vamos imaginar que o tipo do primeiro parâmetro seja int. Aí eu tenho int, espaço, nome 1. Depois tenho a vírgula, vamos imaginar que o tipo do segundo parâmetro também seja int. Então eu teria aqui int, espaço, nome 2. O fato é que, mesmo sendo estes dois tipos consecutivos, ou melhor, mesmo sendo estes dois parâmetros consecutivos do mesmo tipo, eu não posso explicitar apenas int, espaço, nome 1, vírgula, nome 2. Eu preciso especificar o tipo para cada um dos meus parâmetros, mesmo que eu tenha n parâmetros consecutivos do mesmo tipo. É na declaração de parâmetros que informamos ao compilador quais serão as entradas da função, assim como informamos a saída por meio do tipo de retorno. É no corpo da função que as entradas são processadas e a saída é gerada, bem como outras operações podem vir a ser executadas. Vamos agora tratar do comando return. Começando então pela forma geral do mesmo. A forma geral do comando return é return, espaço, valor de retorno, ponto e vírgula, ou simplesmente return, ponto e vírgula. Quando se executa uma declaração return, a função é encerrada imediatamente e, se o valor de retorno é informado, a função retorna este valor. É importante lembrar que o valor de retorno fornecido tem que ser compatível com o tipo de retorno declarado para a função. O que significa dizer que é compatível? Significa dizer que ambos serão do mesmo tipo ou o valor de retorno é de um tipo que pode ser convertido implicitamente para o tipo de retorno da função. Vamos agora analisar o exemplo de um programa que vai especificar uma função e também fará uso do comando return. O programa em questão também se utilizará das funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Agora tenho a especificação de uma função. Então começo explicitando o tipo de retorno da mesma, no caso, int. Lembrando que eu poderia ter suprimido a especificação do tipo de retorno e este seria assumido por omissão. Eu acho recomendável que sempre nós explicitemos o tipo de retorno para que a gente possa tornar o programa mais legível, tá certo? Mas em alguns pontos dos meus exemplos ou respostas para exercícios, eu vou suprimir o tipo de retorno para destacar ou enfatizar o fato de que o mesmo pode ser assumido por omissão como int. O fato é que após explicitar o tipo de retorno, eu tenho o nome da função, no caso square, e entre parênteses eu tenho os meus parâmetros. No caso, eu vou ter apenas um parâmetro do tipo int e com identificador a. Agora eu vou abrir o bloco da minha função square. Primeira instrução contida na mesma é o comando return. Aí notem que eu estou utilizando return e entre parênteses eu tenho uma expressão aritmética que ao ser avaliada vai gerar o valor de retorno, que vai ser retornado. No caso, vemos aqui que
Temos a variável a, né, que é o parâmetro da função, e esta é do tipo int. Então, ao multiplicar um int por um int, eu vou ter como resultado um int, e um int é compatível com o tipo de retorno da função, que é int. Então está tudo ok. Agora eu vou fechar o bloco da minha função square. Tenho agora a minha função principal, main, presente em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Agora abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas na função main. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo int com identificador num. Agora tem um printf que, após a mudança de linha, vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com um número, dois pontos. Farei a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão por meio da execução do meu scanf e armazenarei esse valor inteiro lido na variável num. Agora tenho a chamada à função square. Então notem, nesse ponto aqui, o valor da variável num vai ser atribuído para o parâmetro a e vai começar a execução da função square. No caso, vamos imaginar que o usuário forneceu para num o valor 5. Então vai ocorrer a passagem do valor 5 para o parâmetro a, e aqui o valor do parâmetro a é consultado e multiplicado por ele mesmo. Então, no caso, considerando que este é 5, eu tenho 5 vezes 5, o resultado desta avaliação da expressão aritmética é 25, e aí o valor 25 vai ser retornado. Então temos um return aqui. O valor 25 então vai substituir o ponto onde ocorre a chamada para a função square. Então neste local vai ficar o valor 25, o valor este que vai ser atribuído para a variável num. Agora na sequência eu tenho um printf que, após mudar duas linhas na saída padrão, vai apresentar a mensagem: o seu quadrado vale dois pontos, e vai apresentar o valor inteiro. O valor inteiro este que vai ser obtido através da consulta do valor da variável num. Após isto, vai ocorrer uma mudança de linha na saída padrão. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Eu tenho algumas variantes, a esse código. Então, por exemplo, eu quero destacar que não há necessidade do armazenamento do retorno a uma chamada de função em uma variável. Então poderia muito bem não ter feito essa atribuição e ter chamado diretamente a função no meu printf. Então vamos ver aqui o código-fonte com essa variante. Então este trecho é exatamente análogo ao que foi visto anteriormente, eu tenho apenas uma variação aqui no printf. Então a mesma mensagem vai ser exibida, porém o valor inteiro a ser apresentado vai representar o retorno da chamada à função square, que vai receber o valor da variável num como valor para o parâmetro a. Vamos então agora para uma observação muito relevante. Devemos nos lembrar que a função main é uma função, e como tal devemos tratá-la. A função main retorna um inteiro. Isto pode ser interessante se quisermos que o sistema operacional receba o retorno da função main. Se assim o quisermos, devemos nos lembrar da seguinte convenção: se o programa retornar 0, significa que ele terminou normalmente, e se o programa retornar um valor diferente de 0, significa que o programa teve um término anormal. Podemos utilizar essa característica do retorno da main para construirmos, por exemplo, uma rotina de tratamento de exceções. Vamos então agora para mais um exemplo de um programa que fará uso do conceito de funções. O programa também se utilizará das funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a especificação da função epar. Então notem que eu estou explicitando que o tipo de retorno da mesma é int. Tenho aqui o nome da função, seguido entre parênteses da declaração dos parâmetros. No caso teria apenas um único parâmetro do tipo int com identificador a. Abro agora o bloco da função epar. Primeira instrução contida na mesma é um if. A expressão lógica que vai controlar o if é a%2. Ou seja, vou verificar o resto da divisão inteira de a por 2. Se o resto for diferente de 0, eu entro no if e vou executar o return com o valor 0. Em outras palavras, o valor 0 vai ser retornado no ponto de chamada da função epar. Se porventura o resto da divisão inteira de a por 2 for 0, eu vou para o else e executo return com o valor 1. Fecho agora o bloco da minha função epar. Tenho agora a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas na função main. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo int com identificador num. Tenho agora um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem
entre com um número. Seria até mais interessante que eu solicitasse um número inteiro. Agora eu tenho o scanf, que fará a leitura de um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenará o mesmo na variável num. Agora eu tenho um if, que está utilizando como expressão lógica o retorno da função epar. Então, neste ponto, eu faço a chamada da função epar e passo para, o parâmetro a o valor contido na variável num. Se porventura o retorno da função epar for diferente de zero, ou seja, verdadeiro, eu vou entrar no if. E aí, neste caso, vou executar o printf, que vai, após mudar duas vezes a linha na saída padrão, apresentar a mensagem: o número é par, ponto, e muda novamente de linha. Se porventura o retorno da função é par não for 1, for igual a 0, eu vou ir para o meu else, e aí vou executar o printf, que após duas mudanças de linha, vai apresentar na saída padrão a mensagem: o número é ímpar, ponto. Agora, antes de fechar o bloco da minha função principal, eu vou utilizar o meu comando return com o valor 0, pois se eu cheguei até esse ponto na execução do meu programa, a finalização do mesmo foi normal, então eu fui até a última instrução do meu programa. Agora eu fecho o bloco da minha função principal main. Eu quero destacar alguns detalhes. Primeiro, a respeito do return 0 no final da minha função principal main. Eu quero destacar que toda a função inteira, ou seja, toda a função que tem como tipo de retorno int, ao chegar no final da sua execução, ou seja, chegar no fechamento das suas chaves, com sua execução normal, vai ter como padrão o retorno do valor 0. Então, mesmo que eu não tivesse esse return 0 explicitado, a função main iria retornar 0 se ela for executada até o final. Outro detalhe é que sempre temos soluções alternativas para os problemas, né? Então, no caso, eu posso implementar de forma alternativa essa minha função epar. Em outras palavras, eu posso substituir essas 4 linhas de código apenas por esta linha, este único return. Então, no caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a análise do resto da divisão inteira de A por 2. Se o resto da divisão inteira for igual a 1, verdadeiro, eu vou negar e vou retornar 0. Se porventura o resto da divisão inteira de A por 2 for igual a 0, falso, eu vou negar e vou retornar verdadeiro. Vamos agora para um exercício que visa fixar melhor os conceitos trabalhados. Construa um programa que possua a função é divisível, que terá dois parâmetros inteiros com identificadores respectivamente A e B, escrita por você. A função deverá retornar 1 se A for divisível por B. Caso contrário, a função deverá retornar 0. O programa deve ler dois números fornecidos pelo usuário, A e B respectivamente, e utilizar a função é divisível para retornar uma mensagem dizendo se A é ou não divisível por B. Tempo para vocês. Vamos agora analisar uma proposta de solução. O programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte do mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a declaração da minha função é divisível. Notem que eu não estou explicitando o tipo de retorno. Logo, este vai ser assumido por omissão como int. Tenho aqui o nome da função, é divisível, atendendo ao enunciado, e entre parênteses a declaração dos meus parâmetros. No caso, eu tenho dois parâmetros do tipo int com identificadores respectivamente A e B, atendendo assim ao enunciado. Quero destacar que mesmo sendo os dois parâmetros do mesmo tipo, eu não posso colocar int A, B. Agora eu abro o bloco da minha função é divisível. Primeira instrução contida na mesma e única é o meu comando return. Então notem que eu estou utilizando aqui o meu operador condicional, o interrogação. Este vai avaliar se o resto da divisão inteira de A por B é verdadeiro ou falso. Então se o resto da divisão inteira de A por B for diferente de 0, este vai ser considerado como verdadeiro e eu vou retornar o valor 0, através da chamada da minha função é divisível. Se porventura o resto da divisão inteira de A por B for 0, eu vou retornar o valor 1, como resposta à chamada da minha função é divisível. Agora eu fecho o bloco da minha função é divisível. Agora tenho a minha função principal, main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco farei a declaração das variáveis que serão utilizadas na função main. Vou declarar então duas variáveis, ou estou declarando duas variáveis do tipo int com identificadores respectivamente A e B.
Tenho agora um printf que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: programa que retorna se A, entre aspas, é divisível por B, entre aspas. Destaco aqui, né, a presença do barra invertida aspas para fazer com que o caractere aspas seja apresentado na saída padrão. Se eu não tivesse botado essa barra invertida, essas aspas iam ser interpretadas como o final da minha string de controle. Tá certo? Tenho agora mais um printf que após mudar duas vezes de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com o valor de A, este A entre aspas, né, 2 pontos. E agora farei a leitura de um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão por meio da execução do meu scanf e vou armazenar este valor na variável A. Agora eu tenho um laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf, que vai apresentar após uma mudança de linha a seguinte mensagem na saída padrão: entre com o valor de B, entre aspas. Agora eu tenho a leitura do valor de B sendo feito por meio da execução do meu scanf e o armazenamento do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão vai ser feito na variável B. Agora eu tenho o fechamento do bloco do meu laço do while e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do mesmo é exclamação B, ou seja, estou negando o valor de B. Isso porque o valor de B não pode ser igual a zero. Zero não é um divisor válido, tá certo? Então, só quando o usuário fornecer um valor diferente de zero para B que eu vou sair do meu do while, pois este valor vai ser verdadeiro e ao ser negado vai ser falso, eu saio do meu laço. Agora eu tenho um if, este meu if vai utilizar o retorno da função divisível como um valor lógico. Então vai ocorrer aqui a chamada função divisível, passando os valores de A e B para os respectivos parâmetros da função. Então se o retorno da função divisível for 1, eu vou entrar no if e vou apresentar na saída padrão, né, por meio da execução do meu printf, após uma mudança de linha, a seguinte mensagem: A, entre aspas, é divisível por B, entre aspas. Se porventura o retorno da função divisível for igual a zero, eu vou para o meu else, e aí vou executar o meu printf, que após uma mudança de linha vai apresentar a seguinte mensagem na saída padrão: A, entre aspas, não é divisível por B, entre aspas. Agora eu tenho o fechamento do meu bloco da minha função principal, main. Quero destacar que sempre existem soluções alternativas para os problemas. Neste caso não é diferente. Eu poderia, por exemplo, ao invés dessas últimas 4 linhas de código que eu tenho aqui na minha função principal main, substituir as mesmas por apenas esse printf. Então notem, né? O mesmo vai apresentar a seguinte mensagem na saída padrão: após uma mudança de linha, A, entre aspas, e aqui uma string. String essa que vai ser determinada, né, pelo retorno da função divisível, porque eu estou utilizando o meu operador condicional interrogação. Então se o retorno da função divisível, que vai, né, receber como parâmetros A e B, for diferente de zero, verdadeiro, eu vou substituir, né, ou vou colocar no lugar desse código %s, uma string que é apenas um espaço. Aí a mensagem a ser apresentada na saída padrão vai ser A, entre aspas, espaço, né, é divisível por B, entre aspas. Se porventura o retorno da função divisível for igual a zero, falso, eu vou substituir esse %s pela string espaço, não espaço. E a mensagem que vai ser apresentada na saída padrão é: após a mudança de linha, A, entre aspas, espaço, não espaço, é divisível por B, entre aspas. Antes de finalizarmos a nossa videoaula de hoje, eu quero destacar com vocês o que vem a ser o tipo void na linguagem de programação C. Em inglês, em uma tradução livre do contexto, void quer dizer vazio. E é isto mesmo que o void significa na linguagem de programação C. Então, ele nos permite fazer funções que não retornam nada. Então, por exemplo, eu posso ter uma função desse tipo. Void seria o tipo de retorno da função, nome da função, entre parênteses, declaração dos parâmetros, e entre chaves, o corpo da função. Numa função como a demonstrada acima, não temos valor de retorno na declaração return, ou seja, no comando return. Aliás, neste caso, o comando return não é necessário na função. Contudo, podemos utilizá-lo em pontos onde desejamos que a função finalize sua execução, pois como nós vimos, né, ao executarmos o comando return, a função é finalizada naquele momento. Conforme podemos observar nas funções main dos programas feitos até o momento, uma função pode não ter parâmetros. Logo, podemos fazer funções como a presente no programa a seguir.
Vamos então analisar agora o código-fonte de um programa que vai se utilizar do conceito de funções e também vai se valer do tipo void. O programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Logo, no código-fonte do mesmo, eu teria a diretiva de pré-processador include stdio.h. Estou agora declarando a função mensagem. Então note que o tipo de retorno da mesma é void e a mesma não tem nenhum parâmetro. Então eu estou explicitando aqui que os parâmetros serão vazio. Agora eu abro o bloco da minha função mensagem. Dentro do mesmo, vou ter um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: Olá, estou vivo, e vai mudar de linha. Agora eu fecho o bloco da minha função mensagem. Tenho agora a minha função principal main. Notem, né, que se eu colocar os parênteses sem nada dentro, implicitamente eu vou ter o tipo void aqui. Então nada me impede de colocar explicitamente o void aqui também. Não estava fazendo isso até o momento, pois não tínhamos o conhecimento do tipo void. Agora eu abro o bloco da minha função principal main. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas na função main. No caso, não vou me valer de nenhuma variável. Então tenho aqui já, como primeira instrução do bloco da minha função main, a chamada à função mensagem. Então notem que eu abro e fecho parênteses e não coloco nada dentro, pois a função não tem nenhum parâmetro, né? Após a chamada da mesma, eu tenho um ponto e vírgula. O que vai acontecer? Então, neste ponto da execução, vai ser apresentado na saída padrão a mensagem: Olá, espaço, estou vivo, ponto. E a mudança de linha. Agora eu tenho um printf, que vai apresentar na saída padrão, após uma tabulação, né, um espaço padrão, diga de novo, dois pontos, e vai mudar de linha. E eu tenho agora novamente uma chamada à função mensagem. E aí, novamente, vai apresentar na saída padrão a mensagem: Olá, estou vivo. E agora eu vou, né, ter o meu return 0 na minha função principal e fecho o bloco da mesma. Funções do tipo void são utilizadas muito, por exemplo, para apresentar menus na saída padrão. Com o decorrer dos nossos estudos, a gente vai aprofundar o uso do tipo void. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!